Então, quando a gente pensa assim, por que deve-se trabalhar e ter a disciplina de Geografia Regional, a partir desse espaço que eu estou ocupando aqui, né, que é o ensino, a Geografia Regional é fundamental para os profissionais, porque de uma forma ou de outra acaba dando um escopo para que os futuros professores eles possam ter um olhar mais metodológico, né, mais metodológico e de conteúdo para poder desenvolver isso com os alunos. A perspectiva regional, como é colocada, é sempre um recorte. E desta forma fragmentada, selecionando recortes ou escalas a serem estudadas nos diferentes anos e níveis de ensino, você acaba limitando o olhar e as contradições existentes e postas hoje no atual período da globalização. Então, quando eu penso uma geografia regional no sexto ano, que eu vou dividir as regiões do Brasil segundo a divisão administrativa do IBGE, ou então a geoeconômica do Geiger, isso não contempla as dinâmicas atuais. Então, assim, eu particularmente tenho um pouco de resistência. Eu acho que o professor poderia trabalhar os conteúdos e as temáticas geográficas fazendo sobreposições escalares. Pensar, eu acho que o meu posicionamento no ensino é que o professor ele deve analisar o seu conteúdo, deve analisar matemática a partir daquilo que é significativo das escalas de ação, né? Então pensar a temática industrialização, urbanização, energia, ultrapassando os ditames dos recortes regionais. Tentar sobrepor essas escalas. Fundamentais. Então, são fundamentais porque quando a gente abre um material didático, quando a gente vai para a sala de aula, a primeira coisa que a gente vê é região sudeste, região nordeste, norte, né? Enfim, isso tem um peso muito grande. E tem um peso muito grande, não somente na forma como é colocado, mas também o conteúdo que foi produzido para essas regiões. Ainda a gente encontra, né, o material pensando a região apenas como um recorte, uma escala de análise e também como um limite político-administrativo. O IBGE tem uma importância muito grande porque acabou que, de uma forma ou de outra, interferindo no conteúdo e no currículo escolar. Mas, no momento, eu percebo que o IBGE está um pouco distanciado da sua produção regional. Tenho a impressão que a produção do IBGE, hoje, ela está muito mais voltada para a perspectiva econômica do que a perspectiva espacial. E uma vez que a perspectiva econômica domina os interesses e o foco e as pesquisas, né, e a produção intelectual do IBGE, a produção espacial acaba ficando num segundo patamar. E até os anos 80, o IBGE tinha uma série de produções, dentre elas uma voltada para a formação de professores. E muito interessante olhar esse material, que a gente vai identificar nele professores da academia, ou até mesmo do seu corpo de funcionários do IBGE, produzindo material para professores. Então, quando eles pensam na formação de professores, eles estão pensando em conteúdos. Então, todo esse material que o IBGE produz, né, numa perspectiva espacial e regional para professores,
sempre é ligado a conteúdos. Então, cabe ao IBGE produzir um conhecimento, uma informação, e os professores aplicarem. Tem uma importância? Tem. Por outro lado, isso distancia muito a produção do fazer. Os professores são sempre colocados num segundo plano, num segundo patamar, naquela posição que eles têm que, no máximo, fazer uma transposição didática daquilo que os intelectuais ou os técnicos ou os profissionais produziram. Hoje nós estamos numa outra perspectiva de análise do saber escolar, né? Tentando trazer para dentro da escola, ou pensar a escola como espaço de produção de conhecimento, o que não é muito fácil. Demandaria fazer, eu acho que talvez esse seja o grande desafio do IBGE no que se refere à produção de um conhecimento geográfico voltado para a escola, é fazer um trabalho de integração com os professores. Abrir o seu espaço para que os professores possam manipular melhor os seus dados e, a partir dessa manipulação dos seus dados, poder produzir conteúdos escolares específicos para a demanda escolar. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Essa seleção, né? Então, pensar o currículo é também pensar o que é que está oculto, o que é que está tentando se esconder com isso. E da mesma forma, a gente pode pensar a cultura carioca, uma cultura centro-oeste, uma cultura nordestina, uma cultura do norte, né, nortista. E aí eu tenho uma experiência muito interessante que eu preciso contar, que é uma experiência regional. Estava eu no metrô, olhando alguns mapas do Atlas do IBGE para apresentar para os meus alunos lá da UERJ, quando eu era professor de lá. E estava olhando ali os mapas e um senhor, já por volta dos seus 70, 80 anos, ele olha para mim e fala: os mapas mudaram muito, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: mudaram bastante, né? Principalmente depois da queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, porque foi a partir desse momento que tivemos grandes mudanças, né, no mapa mundi, né? Aí ele falou para mim assim: não, mas eu não estou falando dessas mudanças, estou falando das mudanças no mapa do Brasil, porque eu nunca fui nordestino, eu sempre fui da região leste. A Bahia nunca foi nordeste, a Bahia sempre foi o leste. Eu estudei a região leste, os meus mapas eram da região leste. Agora veio aí os mapas novos dizendo que a Bahia é também nordeste. Estão juntando a gente com os Paraíba. Vejam, né, que eu quero dizer, talvez sintetizar com esse relato que eu ouvi no metrô. A região é um instrumento de identidade. Então, aquilo que nós hoje estamos chamando de região nordeste, e todos nós somos capazes de elencar pelo menos 20 pontos, elementos de coerência, de cultural, natural, econômica, na medida que isso muda, nós somos capazes também de criar novos 20 pontos e elementos. É sempre um processo histórico. A região sempre é um processo histórico e ela é sempre recriada a partir dos interesses e dos elementos que estão sendo postos à mesa.